Verdade absoluta realmente existe? Será que isso é verdade? Por isso é absoluta? O que será uma verdade absoluta? Mas se é uma verdade absoluta, será que esse tipo de conceito não me altera as minhas possibilidades de escolha? Se é algo absoluto, isso não se sobrepõe à minha liberdade? Sabe que essa pergunta, ela sempre foi uma pergunta intrigante e uma pergunta que vem com bastante frequência para mim. Dentro dos estudos que nós temos na escola de yogis, a antiga escola de yogis, atualmente a nossa escola de sabedoria integral, numa interação ali com um aluno, um estudante, nós ficamos algumas horas conversando pelo WhatsApp para tentar esclarecer esse ponto. E eu acho isso tão relevante porque é uma questão que envolve todos nós, principalmente nesse momento em que nós estamos e que ressoa como mudanças significativas que estão ocorrendo na nossa consciência humana. E isto, quando vem à tona, né, uma ideia de verdade absoluta, consequentemente surge uma certa falta de interpretação, uma correta interpretação do que é realmente esta ideia de verdade absoluta. Primeira coisa, não é um termo oriundo da língua românica, não é um termo que está originário nas línguas românicas. Quais são as línguas românicas? Principalmente as línguas que derivaram do latim, né? Daquilo que a gente concebe como as línguas românicas, o latim clássico. Nem também do grego. Você não tem esse termo verdade absoluta no grego. Ou seja, quando nós pensamos nessa definição de verdade absoluta na língua portuguesa, obviamente a direção que nós daremos é para uma visão religiosa, certo? A verdade absoluta significa que existe um Deus acima de tudo e esse Deus acima de tudo pode, né, sobre mim, impor as suas ordens e vontades aleatórias à minha vontade. Bem-vindo a todos que estão entrando aqui na nossa live. Mas é o que eu disse, é apenas uma definição como parte da língua portuguesa. E sendo parte da língua portuguesa, que é derivada das línguas românicas, né? Latim e grego compuseram boa parte da nossa língua portuguesa. Quando nós pensamos, então, na ideia de verdade absoluta, nós vamos buscar um referencial naquilo que está nas religiões. E aí começa todo o problema. Todo o problema começa quando tentamos definir a ideia de verdade absoluta dentro de um contexto religioso, porque aí sim nós vamos ter que nos submeter a uma ideia de um Deus para preencher esta ideia de verdade absoluta. Só que aí nós temos que apagar isso tudo. O conceito verdade absoluta, ele vem do sânscrito, não é? Ele vem dentro de um contexto um pouco anterior à origem das línguas românicas. E nesse contexto do sânscrito, a ideia de verdade absoluta significa satya. O termo original de verdade absoluta é satya. Satya, nos estudos da língua sânscrita, em sua maior parte de abordagens, vai dizer apenas como verdade. Né? Geralmente, quando você busca a tradução da palavra satya, S-A-T, aliás, S-A-T-Y-A, satya, você tem a tradução como verdade. Só que essa ideia de verdade, ela é parcial, mesmo no sânscrito. A palavra satya, ela tem dois contextos de verdade. A verdade factual, que é a verdade que você tem, por exemplo, sim, é verdade, o Jai está agora ao vivo aqui no Instagram. Não é? E a outra verdade
é a verdade de uma presença, de uma consciência que está presente em todas as presenças conscientes, ou seja, é essa verdade que te faz perceber que você está, de fato, agora experienciando esta dimensão da realidade. É aquilo que evidencia em você que você realmente está aqui. Aquilo que te dá uma certeza de que você está aqui e não em outro lugar, de que você está experienciando esse momento e não algum outro momento da sua vida, não é? É a constituição factual, né, de uma verdade experiencial, presenciada, experienciada em uma verdade maior que unifica todas as experiências de verdades factuais que cada ser experiencia neste grande campo de consciência. Esse grande campo de consciência é a verdade absoluta. Isso é o que é dado nos conceitos gramaticais do sânscrito, que é onde nós temos a origem desta ideia ou deste conceito dado como verdade absoluta. E esse conceito é um conceito filosófico, não é um conceito religioso. É um conceito metafísico da filosofia antiga que embasa o yoga, certo? Agora, além disto, nós vamos ter um outro aspecto. Por quê? Se você primeiramente entende que a origem da palavra ou da ideia de verdade absoluta não é românica, então não tem uma tradução adequada no português, quando você pensa na língua portuguesa numa verdade absoluta, naturalmente essa ideia na língua portuguesa te impõe uma submissão a uma ideia que é maior do que você mesmo. Quando, na verdade, dentro da tradição iógica, e não estou nem falando de tradições religiosas, das traduções ou tradições hindus, das tradições védicas, nada. Estamos falando de um conceito originário, quer dizer, o que faz um primeiro ser humano, se nós podemos chamá-lo de ser humano, mas o que faz um desses primeiros rishis, desses primeiros yogis, ou desses primeiros seres que pararam para contemplar a sua experiência com a realidade, e isso nós estamos falando dos primórdios do yoga, o que faz este indivíduo presenciar, experienciar e entender que existe esse conceito de algo absoluto. Ou seja, esse absoluto é algo que está em tudo, está em todos. Então, quando um indivíduo, dentro de todos os seus condicionamentos de crenças, ele pensa numa verdade absoluta e ele se condiciona a entender que essa verdade absoluta é algo que é superior a ele, é porque ele está separado de si mesmo. O que analisa aquela constituição absoluta superior a si próprio é o próprio ego. É o ego que dá essa ideia de algo superior a si e, portanto, esse algo que é superior a mim necessita da minha adoração e da minha subjugação a esse Deus. Porém, esse Deus é uma ideia. Agora, o que fez esses primeiros seres, né, essas entidades que se colocaram num processo meditativo para tentar entender a realidade deles mesmos, que é esse o segredo de toda a vida humana, é essa a verdadeira busca do yoga, é entender a si mesmo, resolver esta grande incógnita de quem somos. Esses primeiros yogis, eles então entenderam que a verdade absoluta é aquela que está em um contraponto à verdade relativa. O que é a verdade relativa, então, desse ponto de vista? É a verdade do ego. Por isso que quando você coloca esse conceito de verdade absoluta para um público, o público vai buscar, geralmente, negar essa ideia. Por quê? O entendimento que nós temos de um conceito de verdade absoluta nas línguas românicas é um conceito que necessita de uma posição originária no ego e não uma postura constitucional no próprio ser, na própria consciência.
que significa isto? Significa que quando nós temos uma observação ou uma experiência na nossa realidade cotidiana a partir do ego, esse ego vai fazer com que você se coloque de forma a se distinguir dos demais. Então, se uma pessoa chega para você e fala, o céu é roxo e não azul, se é que é azul também, mas a pessoa diz, para mim o céu é roxo. É a verdade relativa dele, ele pode acreditar nisso, não há nada de errado nisso. Agora, se aquilo para mim incomoda, o que eu farei? Esta não é uma verdade para mim. A minha verdade é que o céu é azul. E a minha verdade de que o céu é azul, ela é correspondente a muitas outras pessoas que acreditam como eu que o céu é azul. E aí o que acontece? Estabelece-se esse conceito relativo como um conceito padrão, um conceito subabsoluto, quase absoluto. Nesse sentido, aquela ideia de verdade absoluta, ela é minimizada, ela é reduzida a um conceito trivial, que é um conceito baseado no ego. Se alguém fala para mim que o céu é roxo, o meu ego não vai aceitar essa proposta e vai dizer, não, o céu é azul. E aí surge um conflito, surge um contraponto. Mas lembrem-se, tudo isso diz respeito a uma concepção da verdade a partir do ego. Logo, a verdade a partir do ego é uma verdade relativa. Quando pensamos em verdade absoluta, significa que essa verdade ela não está fora, porque toda verdade aparentemente fora é uma verdade que é compartilhada com um coletivo. E um coletivo não de consciências, um coletivo de egos. E sendo um coletivo de egos, naturalmente, toda a realidade, toda a verdade baseada no ego é uma verdade relativa. E sendo uma verdade relativa, esse ego jamais aceitará uma verdade absoluta. E ponto. É isto. Agora, lembrem-se, a verdade absoluta, a ideia de verdade absoluta não é originária nas línguas românicas, é nas línguas orientais, especificamente nas línguas que sustentaram a concepção do sânscrito, certo? Então, aí voltamos no ponto. Ora, se existe uma verdade absoluta e essa verdade ela é distinta da verdade do ego, essa verdade absoluta só pode ser estabelecida aquilo que está acima do ego. E o que está acima do ego? A consciência, o eu, não é? O eu sou. A verdade absoluta é o eu real. A verdade relativa é a verdade estipulada e dogmatizada pelo ego, constituída para o ego e aceita pelo ego. E quando você tem uma verdade estabelecida para e a partir do ego, e que ela se torna um padrão para um conjunto de pessoas, nós temos ali então um dogma, nós temos ali uma fundamentação teórica e que justamente esta fundamentação teórica pode se estabelecer em três principais premissas. Uma premissa científica, uma premissa ideológica ou uma premissa religiosa. Ficou fácil de entender isto? Quer dizer, toda verdade relativa é uma verdade falsa, é uma verdade que pode ser mudada, é uma verdade que não se sustenta diante do conhecimento. Toda verdade relativa, ela é relativa até que se confronte com um verdadeiro conhecimento. E onde está esse verdadeiro conhecimento? Em algum templo, em alguma religião, em algum laboratório de ciência avançada ou em alguma instituição ideológica planetária? Não, em nenhum desses lugares. O conhecimento está dentro do próprio ser, na consciência individual de cada ser. Logo, a verdade absoluta está dentro de cada ser. Mais que isto, a verdade absoluta é o próprio eu individualizado da fonte criadora. Cada um de nós somos a verdade absoluta. Só que essa verdade absoluta é estabelecida a partir de nós e para nós mesmos. Quer dizer, enquanto eu estiver na plataforma do ego, eu não aceitarei a verdade absoluta, porque a verdade absoluta, para ser aceita, ela vai exigir com que você
compreenda e sublime, né? Você supere as dimensões do seu ego, do ego inferior, e se estabeleça no seu ego real. Dentro da nomenclatura e terminologias do yoga, isso é definido na teoria dos koshas, que são as camadas de consciência, certo? E a última camada conhecida e estabelecida dentro dessa dimensão é Anandamaya Kosha. Anandamaya Kosha. Anandamaya Kosha diz respeito à dimensão ou à camada de consciência do eu. Esse eu que está aqui e que pode ser enquanto estar aqui. Certo? É o ser e o estar. O ego, ele simplesmente está. E ele tenta ser forçando, não é, com que as leis da realidade sejam feitas a partir dele. Então ele somente está, ele nunca é. Ele sempre se acha, mas nunca é realmente. Agora, a dimensão Anandamaya Kosha é a dimensão que nos coloca em contato direto com o que nós somos. E a partir do ser, nós conseguimos estar plenamente no agora, na realidade do agora, certo? Ou seja, estar na nossa dimensão real de ser o que somos é a dimensão da verdade absoluta. O dilema para nós é que nós tentamos sempre trazer todo esse entendimento, essa forma de conhecimento, que já está em nós, como eu disse, não está fora, está em nós, para uma capacidade de discernir. O dilema está aí. Nós vamos tentar discernir usando a nossa razão ainda bastante limitada e trivial. E aí o que essa razão faz? Ela faz com que eu estabeleça os parâmetros de comparação com aquilo que eu estou entendendo. Ora, a verdade absoluta sou eu. Jaya disse isso. Então, o que eu sou? Ora, eu sou todo esse contexto de incompletude e de separação. Eu estou incompleto e separado do que eu realmente sou. Então eu não consigo estabelecer uma ponte, uma experiência com a verdade absoluta em mim mesmo. Porque eu mesmo não estou em mim. Nós só vamos perceber e entender a verdade absoluta e viver nesse nível de consciência da verdade absoluta quando nós situamos a nossa consciência em nós mesmos. E isso é um exercício de respeitar os demais, é um exercício de amar a todos, amar a si próprio, é um exercício de perdoar a tudo e a todos, a todo momento, a cada instante, é um exercício de agradecer por todos os momentos, por cada fração de segundo e por cada fractal de consciência que está compondo esta realidade na qual nós estamos vivendo, experienciando e expandindo no agora. Isso é a verdade absoluta. Nós, cada um de nós, somos verdades absolutas para nós mesmos e em nós mesmos. Então não existe uma verdade absoluta a ser alcançada em alguma situação, em alguma condição futura, em alguma outra esfera. Não existe isto. Quando nós pensamos que estamos separados da verdade absoluta, que nós precisamos buscar a verdade absoluta, nós já estamos na dimensão da verdade relativa, na dimensão do ego, na dimensão da separação, na dimensão da ilusão. A grande ilusão é a própria separação. Eu vou sintetizar isso, aí eu vou responder aqui, não sei se é uma pergunta, mas está aqui com a Ana Paula. Bem-vinda, Ana Paula. Eu vou sintetizar com uma frase que vamos dizer, que eu recebi essa noite. Né? Eu costumo meditar, né? Naturalmente, não é, acho que surpresa dizer isto, mas eu medito. E nos últimos 2 anos, a minha meditação ela tem sido muito desvinculada de padrões, de estereótipos, de configurações técnicas. Né? É muito mais um colocar-se a meditar, colocar-se à disposição para que algo me seja dito. Meditar, medite, né? Medite algo. Quem vai ditar algo? A minha própria consciência. Certo? A minha própria consciência. Eu quero colocar mais sobre esse assunto para vocês. Nós vamos voltar aí nas nossas aulas e diálogos, né? Os diálogos no Novo Horizonte do Yoga pelo YouTube, eu e a Adriana Gomes. Mas também nós vamos iniciar uma nova atividade de lives,
onde nós vamos fazer leitura e comentário de textos. Nós vamos pegar alguns textos, lê-los e refletir sobre eles. E queríamos muito a participação de todos, né? Com opiniões, com sugestões, com ideias, com a visão de vocês também nisto. Mas isso é um outro ponto, onde aí sim eu pretendo explorar um pouco mais esse contexto todo em que a nossa consciência acessa um nível de consciência superior de nós mesmos. Porque tudo diz respeito a nós mesmos, certo? E esse é o caminho de alcançar a experiência na verdade absoluta. Mas, através dessas meditações, essa madrugada eu acordei, enquanto meditava, me veio essa frase assim clara, que é a seguinte: Deus é a soma de infinitos. Aliás, Deus, veja bem, está bem descrita. Deus é a soma infinita de eus. Certo? Deus é a soma infinita de eus. Ou seja, Deus é uma soma infinita dele mesmo. E nós, como individualidades ou eus somados, infinitamente somados, somos Deus. Quer dizer, vou tentar ainda especificar um pouco mais esse ponto. A palavra Satya, como eu disse, é a palavra que está ligada à ideia de verdade. A verdade tem dois aspectos, verdade factual e verdade absoluta. As duas são experienciadas pela consciência. Quando experienciamos a partir da consciência egóica, nós temos uma verdade factual. Quando nós experienciamos aquilo com uma verdade atenta, desperta, iluminada, consciente, nós estamos experienciando a verdade absoluta, certo? Esta palavra Sat, a raiz dela é Sat. E é o mesmo Sat que aparece, por exemplo, em Om Tat Sat. Depois eu vou fazer uma live sobre esse mantra, que é muito importante ele. Om Tat Sat. O Om é a invocação da fonte criadora, que emana tudo através do som Om. Certo? Tat. Tat se refere a isto. Isto que nós estamos vivenciando agora é a fonte criadora. Ela não está em algum outro lugar gerando como um motor elétrico, criando energia para chegar até aqui, ou como uma hidrelétrica que pega água e gera em geradores e turbinas para gerar energia e chegar até a sua casa. Isto que você está agora, isto é Tat. Om Tat. Da fonte Tat. Isto. E essa realidade é a própria fonte que você está experienciando em você. Sat. Esse Sat se refere à verdade absoluta. Logo, isso que você está experienciando agora já é a verdade. Não existe nada além disto. E é sempre no agora. Om Tat Sat. Outro contexto, outro aspecto desse mesmo conceito, Sat, de verdade absoluta, está também na constituição originária de cada ser, de cada consciência individualizada na fonte. Atma, certo? A Atma, a alma individualizada, que é uma consciência individualizada na fonte, ela é Sat Chit Ananda. Da mesma forma, esse Sat Chit Ananda, o Sat também se refere à realidade ou à verdade eterna, certo? Esse Sat, essa verdade, ela não é uma verdade relativa, ela é uma verdade eterna, ou seja, o eu é Sat, o eu é a verdade eterna, o eu é a verdade absoluta, que eternamente é absoluta. Isso é a constituição do ser. Chit, consciência contínua, infinita consciência de que nós somos essa realidade, verdade absoluta, eterna. Ananda. Ananda é esse prazer, essa paz, esse preenchimento, essa unicidade do ser em sua própria constituição original, Sat e Chit. Então veja, tudo indica, nas línguas antigas, nas fundamentações filosóficas, teóricas, metafísicas do yoga, de que nós somos a verdade absoluta.
Nós só não sabemos disto. E nós só não estamos ainda experienciando isto porque todas as informações trazidas até hoje para nós é que nós estamos separados da fonte. Isso é o que embasa, isso é o que sustenta, isso é o que estabelece todas as infinitas variedades de religião. Deixa eu ver aqui. Obrigado, Ana Paula, pelos comentários. Ale. Bom dia. É isso, a verdade do ego é fragmentada, é apenas um ponto de vista. Isso aí, isso é verdade relativa, né? Gratidão e perdão a tudo e a todos. Está perdoada. Não sei do que, mas está perdoada. Todos somos fractais do Ser Supremo. Isto. E vou te dizer mais uma coisa que você já sabe, mas só que você não sabe que você sabe. O Ser Supremo é você mesma, sou eu mesmo, somos todos nós. Porque veja, o ser, ele é sempre ser, ele é Sat Chit Ananda, certo? Mas o ser nesse aspecto é especificamente estabelecido no Chit, consciência. Então você tem uma consciência que é simplesmente o ser e que não consegue ser o que ela é, então ela simplesmente está, que é o que a maior parte de nós estamos, no ego. O ego ele não consegue ser, como eu disse. Ele só consegue estar. E quando nós simplesmente estamos, aceitamos e acreditamos que nós somente estamos, nós não somos, nós estamos no ego, nós então projetamos para alguma ideia a supremacia. O supremo está sempre fora, em alguma divindade, em algum Deus. Lembrando que todos esses deuses e divindades descritas por qualquer tradição é apenas uma ideia. Porque Deus não está na ideia, Deus é a própria consciência individualizada da fonte, que somos nós. Então, quando nós falamos em ser, nós estamos falando, vamos considerar, só para entender bem essa ideia do ser supremo. O ser, ele pode ser ele mesmo ou ele pode ser a partir do ego. E o ego vai definir o que eu sou. Agora, quando eu entendo que eu não sou aquilo definido pelo ego, eu sou o eu sou, e não o eu sou que o ego diz que eu sou, você agora está no patamar de entender o supremo que é você mesmo. Então é como assim, o ser, ele pode ser ego e o ser pode ser supremo. Mas os dois é a mesma consciência. É uma consciência delimitada pelo ego e uma consciência ilimitada na fonte primordial suprema. Entende? É isso que está acontecendo. Estão caindo os véus da ilusão. Imagine que começou um teatro há aproximadamente 10 mil anos, só para não ir muito longe. E começou esse teatro. E esse teatro foi se estendendo e foi ganhando mais e mais bilheteria, mais e mais audiência, mais e mais espectadores. A história foi avançando e aí chegaram aos níveis de culturas e civilizações e culturas religiosas e depois chega a era das comunicações de Gutenberg, começam a surgir os livros e as bíblias, depois começam a surgir todo o desenvolvimento industrializado, depois começa a surgir toda a evolução urbana no século XX, depois tudo. Chegamos aqui. E nesse processo todo nós nos esquecemos de que nós estávamos em um teatro, assistindo um teatro. Só que chegou em um momento agora que os véus desse teatro estão caindo. Algumas pessoas estão inclusive ajudando a soltar as cortinas, soltar os véus para que eles caiam. Outros estão apenas vendo as cenas e assim começa a entender, mas eu quero acreditar que é verdade. Ok, cada um tem direito para isto. Mas o fato é, os véus estão caindo. Temos que nos atentar a isto. Cada um vivendo os seus desafios e experiências. É a verdade, é isso aí. Perfeito. Se Deus é o todo, tudo que há está dentro dele. É ele, é isto. É assim, nós estamos em Deus e Deus está em nós, porque tudo é. A gente utiliza aí os conceitos da física quântica, nós estamos no grande campo quântico. O que é o campo quântico? O campo quântico é um campo dimensional.
Dimensional significa nós estamos dentro de uma estrutura holográfica construída pelo nosso próprio Merkaba, que é a consciência se projetando como luz dentro de uma estrutura geométrica matemática perfeita. E essa geometria matemática perfeita é como você lançar luz em um prisma ou lançar luz em um cristal. Não é? Ela vai se refratando dentro dele mesmo. Então a nossa consciência, ela se lança, ela projeta essa luz. Só que essa luz, ela está sendo projetada em um campo quântico, em um campo de energia consciente, que é fracionalizada ou fracionada em uma mente individual. E aí essa mente individual, ela cria essa estrutura geométrica perfeita, onde essa luz então ela vai se desenhando dentro de uma geometria perfeita, que é o corpo de luz, né? O Antakarana no sânscrito ou mesmo o Merkaba na língua hebraica, certo? E é dentro deste campo individual, o campo de energia consciente individual, que envolve o seu ser, envolve a sua realidade, é o seu campo de realidade. Ali, tudo isto, ou seja, o que você está agora, tirando os olhos aqui da sua tela e olhando ao redor, sentindo ao redor, tudo, esse é o seu campo. E todo esse campo é feito de uma única energia. Essa energia, lá na terminologia também do sânscrito, é Brahman. Brahman, o que é Brahman? Brahman é energia quântica. Tudo é Brahman, tudo é quântico. Só que são terminologias. Como que você sente isso? A ideia não é mais entender apenas, a ideia é sentir, perceber, interagir, entender. Como que você faz isso? Inala e se dissolve nisto. Dissolve. Né? Algumas tradições têm medo dessa palavra. Eu vou dissolver o meu ego, eu vou dissolver o meu ser, eu vou me fundir na energia. Sim, fundir-se significa que você já é aquilo, você já está naquilo. Om Tat Sat, você já está, você já é isto. Então vai fundir o quê? Quando você tem a ideia de que fundir é algo separado que se unifica, pronto, cria confundir. Você confunde. Entende? É confundir. Gera o quê? Confusão. Confusão é quando o ego está com o quê? Aquilo que irá se fundir. O ego é que confunde. Porque o ego é algo que está separado do ser. O ser está e é a própria natureza suprema. O ser é e faz parte, constitui a própria verdade absoluta. O ego, ele é com, ele está sempre junto de, com, não é? E é o ego que confunde, é o ego que cria a confusão. Então é isto. Quero agradecer a presença de vocês. Se alguém tiver mais algum comentário, quiser aí também colocar reclamações ao vivo, depois pode colocar nos comentários. Também estou aberto às reclamações, não somente às suas opiniões, mas às suas reclamações também. E isso que eu estou falando com vocês aqui é o que nós levamos para a Escola de Sabedoria Integral. Eu estou engajado nesse programa, né, podemos dizer como um programa de ativar a consciência das almas, a consciência dessas luzes que estão andando, mas encobertas pelo apagão do desconhecido. Todos nós somos como campos de luz, mas estamos encobertos por crenças, por condicionamentos, por histórias, por limitações. É como uma capa preta sobre uma vela, só que uma vela com muita luz. Assim que nós somos. Gratidão. É assim que nós somos. É assim que o eu é. É assim que o eu sou. Somos luz. Certo? Então eu estou muito engajado nisso. Eu estou planejando algumas atividades, planejando alguns eventos aí, aulas. Mas isso é o que a gente já oferece na Escola de Sabedoria Integral. Inclusive também na formação em Yoga, na formação VVY, isso tem sido trazido cada vez mais à tona.
Nesse último final de semana nós tivemos um módulo sobre anatomia e fisiologia sutil, então nós estudamos muito essa parte. Eu trouxe conceitos novos, inclusive conceitos em relação aos koshas. Porque é isso, nós estamos num momento que não adianta mais ficar no yoga, né? Esse conceito do yoga ele já está muito sedimentado em paradigmas velhos. O yoga, ele teve historicamente os seus momentos de relevância, assim como ele teve no momento védico, assim como ele teve no momento clássico de Patanjali, assim como ele teve o auge no momento do Hatha Yoga Pradipika, com o próprio Hatha Yoga, assim como ele teve o seu grande apogeu no século XIX, no final do século XIX, assim como ele teve o seu a sua grande difusão no Ocidente no século XX, e assim como ele se despontou dentro de um campo de industrialização, comercialização, banalização do yoga no século XXI, nesses primeiros 20 anos. O yoga se banalizou. Mas por quê? É a relevância que ele tem de acordo com o nível de mentalidade que as pessoas possuem. Você pode ter, assim, em uma feira, 2 bancas vendendo banana. E devido ao tipo de valor, ao preço de uma bananinha ali, que é de qualidade inferior, a maior parte das pessoas compram aquela banana que já está quase podre, estragada, foi amadurecida artificialmente. E a outra, porque alguns centavos, alguns reais mais caro, as pessoas não compram. Então, o padrão mental faz com que aquilo que é relevante tenha relevância de acordo com o padrão mental. O yoga teve padrões mentais que tornaram-o relevante em determinados momentos. Hoje, a relevância do yoga não está mais nesses aspectos apenas técnicos hinduinizados, essa hinduinização da cultura do yoga. Entende? Isso tudo é um pacote para ser vendido como uma ideia do que é o yoga, mas o yoga não é uma ideia, o yoga é uma experiência vívida da alma na sua experiência humana, da realidade, no instante em que ela está aqui presenciando agora. E aí eu coloco, claro, uma pequena crítica, mas respeito a todos, né? Mas é uma crítica à ideia do Dia Internacional do Yoga. Não caiam nisso, não caiam nisso. Tá? Não caiam nessa ideia. Essa ideia é uma bandeira falsa de promoção do yoga, mas não estão promovendo o yoga. Isso se refere inclusive aos líderes indianos, tá? O governo indiano que criou essa ideia de Dia Internacional do Yoga, institucionalizando o Dia Internacional do Yoga. Isso é uma tentativa de tornar relevante o yoga dentro de uma concepção de consciência muito ínfima, muito pequena. Certo? Ou seja, nós temos que entender o yoga não mais com os mitos, não mais com as histórias contadas, não mais com as literaturas antigas e blá blá blá, tudo isso. Ah, Jaya, mas então o que vai acontecer com o yoga? Vai perder a tradição? A tradição já está perdida. A tradição ela já é uma página virada. Sabe aquelas páginas amarelas, né, amareladas? Você pega assim, ela chega até quebrar os cantos, de tão velho que tá. Imagine pergaminhos. Como que você vai praticar o yoga dentro dos pergaminhos que aqueles sacerdotes que não fazem nada a não ser ficar ali adorando literaturas, né, e não vão para a vida, não entendem a vida, não entendem a realidade das pessoas comuns, e acham que estão ali revelando a verdade, né, revelando processos para a elevação espiritual, para onde que eu me realizo espiritualmente, meu querido amigo? Em que porta que eu entro para poder alcançar a iluminação espiritual aqui, meu amigo? É assim. É assim que as pessoas estão hoje enganando e outras estão sendo enganadas. Nós temos que entender que é o seguinte, vamos sintetizar isso em apenas um conceito, luz. Até por volta do ano 2000, você se lembra disso, isso é fato, você se lembra disso. Até por volta do ano 2000, as luzes das ruas, vocês se lembram, eram amarelas. Apenas para aqueles que têm menos de 20 anos ou 20 anos vão se lembrar disso.
Mas antes, 1990, 1999, até início dos anos 2000, as luzes eram amarelas. Até em casa, você entrava, era luz incandescente. Depois entrou essa modinha de luz branca. Hoje, já de alguns anos para cá, a luz azul está começando a predominar. Mas eu não vejo luz azul, eu só vejo luz de LED dos carros. Sim, é a luz azul. Quando você vê a tela do seu celular, é luz azul. A TV de plasma é luz azul. Mas o que está por trás disto? A mudança de iluminação está sendo ativada em nossa consciência. O Sol está emanando luz branca, não mais amarela como era até a década de 90. Agora o Sol está começando a emitir luz azul. E o que isso tem a ver com a luz da rua, Jai? A luz branca, a luz amarela, a luz azul do celular? É justamente para interceptar na nossa consciência e, consequentemente, na nossa percepção, a mudança de luz, a mudança fotônica que há no nosso campo quântico, no nosso campo de consciência, no nosso campo de energia. Porque, interceptando essa capacidade, nós não conseguimos deixar com que os véus caiam e possamos ver a realidade. Que realidade? A realidade superior da nossa consciência, que é onde está a verdade absoluta. Mas é isso. Talvez essa live aqui seja não para explicar, mas para complicar, como já dizia o sábio Chacrinha, né? Porém, acho que é necessário. Às vezes é necessário criar um pouco de caos para dali começarem a se assentar novamente na ordem. E o meu objetivo, com todo amor, é ajudá-los na ordem. Mas é necessário passar pelo caos. Eu agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, entre em contato. Namaskar.